Após adicionar os blocos, nós vamos passar para a parte de achuras. Como eu disse em sala, a achura é um padrão de preenchimento automático que o CAD faz. Quando eu tenho no meu desenho áreas molhadas, ou seja, qualquer outro preenchimento ou coisa que eu precise colorir no desenho, no AutoCAD eu faço isso automático porque, assim como os blocos que são geometrias mais complexas, ou seja, eu teria várias linhas soltas no meu desenho, o preenchimento também segue essa mesma lógica, porque para eu não ter várias linhas soltas no desenho, correr o risco de mover ou de me atrapalhar, essas coisas são feitas em conjunto, automáticas, de um jeito que se eu excluir, eu excluo tudo e ele adiciona automático também. Qual é o comando para fazer a achura? É esse aqui, hatch, ou, tem um hatch aqui, ou eu venho aqui e coloco H, Enter, e ele vai passar para o comando. Se eu colocar ele aqui, vocês estão vendo que a gente tem uma prévia de como essa achura fica. Uma dica importante é, antes de usar o comando, sempre salvar antes. Por que isso? A leitura da achura para o CAD é uma coisa semelhante a um líquido, como se eu estivesse jogando um líquido dentro de uma borda. Se essa borda estiver fechada, ele atribui o padrão. Se essa borda não estiver fechada, ele corre risco, é como se ele tentasse, colocar esse líquido e ele vazasse e o CAD não consegue processar essa informação, ele trava e fecha. É uma ferramenta muito, muito comum de travar o CAD e dar o fatal erro, que é o erro fatal em que ele fecha sem salvar o que a gente estava fazendo. Então sempre salva antes e quando for fazer, certificar se as bordas estão todas fechadas. Essa prévia é uma boa forma de testar. Eu coloco a prévia aqui, vejo se está dando certo, que se der certo, na hora que eu colocar, eu sei que vai dar certo. Uma outra forma de certificar aqui é quando a gente vai colocar essa prévia, que é aquilo que eu tinha mostrado aqui para vocês, se a gente colocar a prévia num lugar, por exemplo, aqui, eu consigo ver. Eu estou vendo todas as bordas. Se eu coloco aqui, eu já não estou conseguindo ver todas as bordas desse desenho. Então, eu tenho que dar um zoom out. Agora sim eu estou conseguindo ver na minha tela todas as bordas. Aí eu consigo ter a prévia desse desenho. Bom, quando eu for colocar o hatch aqui nas minhas áreas molhadas, eu vou ensinar para vocês qual o tipo de achura que a gente vai usar. Então eu venho aqui, dou H, Enter, e vou entrar nessa janela de achuras aqui. Eu tenho uma infinidade de opções aqui, o Solid, por exemplo, a sombra inteira, que seria aí uma mancha inteira, uma mancha sólida, e depois eu posso escolher a cor que essa mancha vai ser impressa. As outras aqui já são padrões pré-definidos. Eu tenho padrões de terra, de concreto, de metal, de uma infinidade de padrões aqui, sendo que eu posso inclusive carregar outros aqui dentro. Nós vamos usar esse último aqui, que é o User, e quando a gente coloca o User normal aqui, do jeito que ele vem, vocês estão vendo que eles são traços somente na horizontal. A gente precisa de um quadriculado, ou seja, a gente precisa de linhas na vertical também. Então a gente vem aqui e coloca Double. E eu vou colocar ele aqui, por exemplo. Só para a gente começar aqui. Uma outra coisa é tirar esse associativo aqui. Fica mais difícil trabalhar com. Isso é uma coisa dos AutoCADs das versões mais recentes, mas é uma coisa, eu pelo menos acho um pouco difícil trabalhar com essa ferramenta aqui ligada. Então pode desligar, depois que fizer tem como desligar ela também. Tô vendo que ele ficou bem pequenininho, quase nem dá pra ver o quadriculado. Esse quadriculado aqui tá de 1 centímetro por 1. Então eu venho na escala aqui e vou colocar 20, porque ele vai ficar um tamanho referente aí a 20 centímetros. Por isso que é bom usar esse user aqui, porque ele me dá já as outras achuras, elas não têm essa relação de escala tão fiel aqui com as medidas.
Bom, eu vou apagar aqui só pra gente fazer, né? Se eu fizer separado, o interessante é que eu faça a achura do banheiro toda de uma vez, porque ela é de um ambiente só. E a achura da cozinha e da área de serviço eu vou fazer junto, porque eu não tenho uma borda que separa os dois ambientes. Então, esse líquido, né, que é a alusão que eu fiz, ele ficaria todo aqui nesse espaço. Então, eu vou vir aqui e salvar antes. Depois eu vou dar o comando H, RET, e vou colocar aqui. É importante que ele fique também nessa parte da porta aqui, tá? Aqui também tem piso de área molhada. Aqui, aqui e aqui. Do ESC. Eu dei 3 cliques em 3 áreas diferentes, em 3 áreas de borda diferentes, só que o CAD lê como se fosse uma borda só interrompida, ou seja, na porta que ele não colocou, dentro do box ele não colocou. Eu vou vir aqui tirar o associativo e vou voltar na barra Home e colocar ele na achura aqui, que é o layer que ele deve ficar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a cozinha, H, Enter, e vou colocar, ó, se eu colocar, tá vendo? Eu dou uma prévia que se eu soltar aqui, ele fica dentro da parede. Se eu colocar ele aqui, ele já me dá a achura para cozinha e área de serviço toda de uma vez, que eu não tenho subdivisões aqui dentro. Do ESC, seleciono a achura, tiro o associativo, vou em Home e coloco achuras. A parte de achuras é isso, é bem simples. A gente vai aplicar um outro tipo de padrão de preenchimento desses aqui na parte de implantação e situação, onde a gente marca o lote e a residência em relação ao lote, mas isso a gente vai ver no outro vídeo. Em relação à planta, é só isso aqui mesmo.